Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor conteúdo do país e do Enem e para concursos também. Então nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas para o concurso dos Correios. Você que está preparando para esse certame, chegou o seu momento, essa é a sua hora. Na nossa aula passada nós abordamos as questões relacionadas ao clima. E hoje nós vamos falar, dando continuidade, vamos falar sobre o relevo, sobre a estrutura da Terra, que dá origem aos nossos tipos de solo, ok? Então vou colocar aí na tela para vocês. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, @luizdudes, sempre com o melhor conteúdo de concursos públicos para você. Então vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente avançar um pouco mais profundo para o conteúdo de relevo, precisamos passar por essas etapas aqui, tá? Então nós temos aqui algumas etapas de formação da Terra. A primeira etapa de formação da Terra é essa aqui, a zoica. Ela vai de 4,5 bilhões de anos e nós temos aqui de fato a formação da Terra. Primeiro, a Terra era uma imensa bola de fogo, né? Então ela era quente. E depois nós temos o seu resfriamento, onde surgem os primeiros coacervados, os primeiros micro-organismos vivos. Depois nós temos o período pré-cambiano, de 600 milhões de anos até 1 bilhão de anos, ok? Aí nós temos como característica as primeiras vidas primitivas aonde? Nos oceanos. Depois o período paleozoico, de 220 a 600 milhões de anos. Surgem aqui o que no período paleozoico? Principal característica: florestas primitivas, surgimento de peixes e a Pangeia. Professor, o que é Pangeia? Tome nota aí. Pangeia é a união de todos os continentes. Então, inicialmente, durante os primeiros milhões de anos, melhor dizendo, da Terra, todos os continentes eles eram juntos. Então não era como se fosse uma grande placa tectônica. Diante dos inúmeros tremores de terra, diante das inúmeras erupções vulcânicas, diante dos inúmeros aspectos físicos, fenômenos físicos que foram acontecendo na Terra durante esses bilhões de anos, esses continentes eles foram se separando. Então, se você pegar o mapa mundi hoje, você consegue perceber, você consegue conectar todos os continentes como se fosse ali uma peça de quebra-cabeça, tá? A união de todos esses continentes nós chamamos de quê? Pangeia. Pangeia. E é no período paleozoico. Então, se aparecer lá na sua prova que a Pangeia é no período Cenozoico, tá errado, porque o período Cenozoico é o aparecimento do homem. O homem aparece aí aproximadamente há 100 mil anos atrás, né? Há 100 mil anos atrás. Então nós temos de 1 milhão até 100 mil anos atrás aí para o homem aparecer dentro daquela estrutura darwinista que nós já conhecemos, né? É a estrutura darwinista de evolução do homem. Então nós temos o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, tudo bem? Então, no período paleozoico, principal característica: aparecimento de florestas primitivas, surgimento de grandes peixes e também a Pangeia. Dando continuidade, período Mesozoico, de 70 a 220 milhões de anos atrás, aparecimento dos grandes répteis. Aqui nós temos quem? Os dinossauros. Esse é o período dos dinossauros, o período Mesozoico. E a origem de quem? Origem dos mamíferos. Tudo bem? Então, o período Mesozoico é o período dos grandes répteis, é o período dos dinossauros. O período Cenozoico, origem do homem e dos seus desdobramentos modernos, né? Dos seus dobramentos modernos, melhor dizendo. Aqui o homem ele vai aparecer aproximadamente, segundo estudos, há 100 mil anos atrás, tá? Então nós temos de 1 milhão até 69 milhões de anos atrás, dentro daquela estrutura que eu já falei para vocês, que é a estrutura darwinista. Tudo bem? E aí nós temos uma série de modificações físicas na estrutura da Terra. E um dos fenômenos naturais que é mais fascinante e que com toda certeza, se não existisse na Terra, nós não teríamos vida aqui, por incrível que pareça, é justamente o vulcão, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês aqui as estruturas que compõem o vulcão. Primeiro nós temos aqui o manto, né? Nós temos o manto, de ficar baixo aqui, próximo ali à crosta terrestre, e aqui nós temos o canal que eleva o magma, né?
Aqui dentro nós temos a chaminé, que é onde fica o acúmulo desse magma. Quando acontece a erupção vulcânica, né, nós temos então as pedras que são expelidas, os vapores cinza e a lava que vai caindo aqui pelo cone vulcânico, ok? Então esse é o esquema do vulcão. Sem isso aqui, com certeza não haveria vida no planeta, tá? Então dois grandes fenômenos que são importantíssimos para a aparição de vida no planeta: a água, tá? Principalmente ali entre o período pré-cambiano e o período paleozoico, tá? E também os vulcões. Os vulcões que têm uma origem ainda lá no período azoico, no período de formação da Terra, porque a Terra, primeiramente, era uma grande bola de fogo com inúmeras erupções vulcânicas. A exemplo da Lua também, né? A Lua também era que é o nosso satélite, também tinha ali, segundo estudos, uma série de erupções vulcânicas partindo ali da sua origem, ali nos seus primeiros bilhões ou milhões de anos de vida. Tudo bem? Então, olha só, voltando para a tela. Então, nós temos aqui a divisão da estrutura terrestre da Terra, tá? Então, o núcleo da Terra está aqui, ó, centro da Terra, que é onde nós encontramos ali geralmente a maior porção de lava. Logo depois nós temos o manto que vai que vai conectar, né, a lava com a chaminé do vulcão. E nós temos a crosta terrestre, né? Aqui, ó, nós temos a crosta terrestre. Então, como que é dividido? Como que é dividido a estrutura da Terra? Anota aí, a estrutura da Terra. A primeira é o núcleo, a segunda é o manto e a terceira é a crosta terrestre. Ok? Acima da crosta terrestre nós vamos ter o quê? Os continentes e nós vamos ter as placas tectônicas, ok? Essas placas tectônicas aqui, elas que vão dizer se vai acontecer a erupção vulcânica, tá? Obviamente, se acontecer um terremoto próximo a uma região onde tenha um vulcão, tudo bem? Então, anota aí, núcleo, manto e crosta terrestre. Então, o que é relevo? Relevo são diversas formas de superfície, o que é? De superfície terrestre, resultantes dos chamados agentes internos e externos de formação do relevo, ou seja, que são os fenômenos físicos que acontecem dentro da geografia física. Então, ela é a ciência que se ocupa do estudo do relevo. É o que nós chamamos de quê? De geomorfologia, tudo bem? Então, o estudo do relevo divide-se em duas partes. Quais são? Nós temos o relevo submarino, que é diferente do relevo continental, que é o relevo que? Esse relevo continental é o relevo terrestre. É o relevo terrestre. Tudo bem? Então, aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Daqui para cá nós temos o relevo terrestre. E quais são os tipos de relevo? Planície, parte reta, tá vendo aqui, ó, parte reta. Planalto, isso aqui eu falei para vocês, já tinha dado um exemplo para vocês lá na aula de climas, né? Aqui vai ficar muito bem claro para vocês. Olha só. Planalto, aqui, ó, você tem a planície, parte reta, e você tem o morro plano aqui em cima, onde você consegue, ó, até andar, né? Depressão, que são as partes baixas, né? São essas cavidades aqui. A montanha, que nós não temos no Brasil, geralmente é um encontro de placas tectônicas, e você está vendo que existem vários picos aqui, porque esses picos justamente refletem o choque dessas placas tectônicas, tudo bem? Depois nós temos a depressão relativa. Qual é a diferença da depressão absoluta para a relativa? A depressão absoluta, ela é abaixo do nível do mar, tá? Então anota isso aí. A depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Ou seja, são as cavidades que estão abaixo do nível dos oceanos. A depressão relativa é uma cavidade também nas mesmas características, só que ela está acima do nível do mar. Então, depressão absoluta, ó, memoriza a palavra. Depressão absoluta
absoluta porque ela está abaixo do nível do mar. Depressão relativa, ela está acima do nível do mar. Então, olha só, depressão absoluta, tá vendo aqui? Ó o nível do mar aqui, ó. Ó o nível do mar. Ó a depressão absoluta aqui, ó, tá vendo? Então ela está abaixo do nível do mar. Ó a depressão relativa, tá vendo aqui? Depressão relativa, olha onde é que está o nível do mar, tá vendo aqui? Então, essa é a diferença. Aqui nós temos o quê? Essa parte aqui é o quê? É a parte do relevo terrestre. Essa é a parte do relevo terrestre, ok? Parte do relevo terrestre. Professor, e o relevo submarino é diferente? Sim, o relevo submarino é diferente. Então vamos lá. Plataforma continental. Essa plataforma continental aqui, ó, é a parte de quem já foi na praia? Você já foi na praia? Já foi na praia, né? Então, a plataforma continental é a parte onde a galera toma banho ali, né? É o início ali do oceano. Essa é a plataforma continental, ok? Depois nós temos o talude continental, ok? Que é a região onde acontece as zonas de mergulho, região pelágica, tá? E região abissal. Essas regiões abissais aqui é abaixo de 3.000, 4.000 metros abaixo aí do nível do mar, ok? Então, esses são os relevos submarinos. Plataforma continental, talude continental, região pelágica e região abissal. Então, aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que funciona esse relevo submarino. Então, aqui, ó, plataforma continental, que é onde já foi na praia, né? É onde a galera costuma tomar seu banhozinho ali, né? Aí nós temos o talude continental. No talude continental, geralmente, é aonde há aparição de ilhas, tá? De coites também, ok? Então, geralmente nós temos arcos de ilhas. Então, se você, eu fui numa praia onde eu fui visitar ali uma ilha ali próximo, você estava no talude continental, tudo bem? Talude continental, tá? Mais um pouco à frente do talude continental, nós temos a região pelágica, tá vendo? Região pelágica. Lá na região pelágica eu vou ter o quê? Dorsal oceânica, ok? Dorsal oceânica. E aí, montes marinhos também. Então, lá, professor, no oceano nós temos montanhas? Nós temos montanhas. O oceano ele não é uma linha reta. Então, se você vai descendo, você vai encontrando uma série de cavidades, depressões, de montanhas. Por quê? Porque também nós temos encontros de placas tectônicas nessa região, tá? Dentro dessa região. Por último, nós temos o quê? Por último, nós temos a região abissal. Lá na região abissal, o que, que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar as ilhas vulcânicas aqui, ó. Tem ilhas vulcânicas aqui, né? E a bacia ou planície abissal, né? Nas regiões pelágicas, ilhas vulcânicas estão próximas aqui, tá? As ilhas vulcânicas pertencem, melhor dizendo, a essa região abissal, tá? Na região pelágica aqui, na região pelágica, nós vamos encontrar alguns montes e morros marinhos também. Tudo bem? Então, essa é a estrutura do relevo submarino. Então, plataforma continental é a continuação do continente, chegando até 200 metros de profundidade e com importantes atividades econômicas associadas, como que extração de petróleo, pré-sal e assim sucessivamente. Talude continental, região de transição entre a plataforma continental e a região pelágica, que é uma região de declive acentuado, ou seja, você está entrando na região oceânica de fato, entrando de fato no relevo oceânico. Região pelágica, região marcada por diversas formas de relevo, tá? Por que, professor, diversas formas de relevo? Porque aqui, como eu disse para vocês, você pode ter grandes depressões, né? E você pode ter montanhas, né? Então, esse sobe e desce no fundo do oceano é nada mais nada menos do que o choque de placas tectônicas. A placa tectônica do Oceano Atlântico que se encontra com a placa tectônica da América do Sul. Então, essas
formas de relevo, elas também estão presentes dentro do oceano, ok? Então, essas formas de relevo variam, vão fazer com que a profundidade do oceano, ela o quê? Ela venha variar, né? De 1.000 metros até 5.000 metros, até 10.000 metros de profundidade, ok? Região abissal, profundidades superiores a 5.000 metros. Aqui não tem luz mais, tá? Aqui não tem luz. Lembram daquele pessoal que foi visitar o Titanic lá, descendo com aquela sonda e chegou lá, a sonda implodiu? Eles estavam aproximadamente entre 8.000 a 10.000 metros de profundidade, né? Então essa é a região abissal, onde a luz do sol já não consegue penetrar. Ok? Então profundidades superiores com 5.000 metros, com pouca luminosidade e grandes pressões. E inúmeros seres vivos estranhos por ali. Ok? Então essas são os tipos de relevo submarino. Plataforma continental, talude continental, região pelágica e região abissal. No mapa aqui novamente para você ter mais ou menos a ideia. Plataforma continental, talude continental, região pelágica e as planícies abissais. Ok? Então, ó, voltando novamente aos relevos terrestres. Aqui nós estamos falando do relevo terrestre e suas características. Planície são as partes retas, né? Serras, tá? São bem parecidos com montanhas, mas a sua característica é que elas são mais arredondadas, né? Aqui nós temos as montanhas com grandes picos, né? As depressões, tá vendo aqui, ó, são as partes baixas. E aí na depressão, lembre-se, nós temos a depressão absoluta e a relativa. Qual é a diferença? A depressão absoluta, as depressões que estão abaixo do nível do mar. Depressão relativa acima do nível do mar. Depressão absoluta abaixo do nível do mar. Depressão relativa acima do nível do mar. Tudo bem? As escarpas, que são essas paredes que nós encontramos, né, entre as planícies e os planaltos, ok? Então esses são os relevos terrestres, tá? Aqui nós temos um exemplo da escala Richter, quando nós falamos, por exemplo, de abalos sísmicos, né? De abalos sísmicos que são muito presentes em regiões onde nós temos o encontro de placas tectônicas. Então isso aqui é mais ou menos para você ter uma noção de como é que isso acontece, né? Um micro terremoto de 2.0, muito pequeno de 2 a 2.9, pequeno de 3 a 3.9, ligeiro de 4 a 4.9, moderado de 5 a 5.9, forte de 6 a 6.9, grande de 7 a 7.9, importante de 8 a 8.9 e excepcional de 9. Né? Ou seja, aqui nesse excepcional nós temos zonas que são devastadas num raio de quilômetros. Né? Num raio de quilômetros. E aqui nós temos a frequência de quantos terremotos desses, de quantos abalos sísmicos nós temos durante o ano, tá? Durante o ano. Então, micros a gente chega até aí 8.000 por dia. Muito pequeno, 1.000 por dia. Pequeno, geralmente 49.000 por ano, né? Ligeiro de 6.200 por ano. E assim sucessivamente. Então, o excepcional, que é 9.0 na escala Richter, ele acontece de 1 a cada 20 anos. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Você percebe que a partir do forte aqui, ó, a partir do forte é 120 por ano. Né? Moderado, 800 por ano. Ok? E aí nós temos os efeitos que são causados a partir desses abalos sísmicos. Ok? Aqui eu tenho um exemplo para vocês de montanha, que nós temos o pico do Monte Everest. Tá? Aqui nós temos importantes encontros de placas tectônicas, da placa tectônica do Oceano Pacífico, com a placa tectônica da Ásia, né? Com placa tectônica entre a Ásia e a Europa, e aí nós temos então a formação desses grandes picos, ok? Principais unidades de relevos, os planaltos são superfícies mais ou menos o que? Planas. É a principal característica dos planaltos, né? Que predominam esses processos de erosão. Ok? Aí nós temos mais exemplos de planaltos. Depressões. Depressões são superfícies que sofreram um grave processo erosivo.
estando acima ou abaixo do nível do mar. Lembrando, se a depressão está abaixo do nível do mar, ela é depressão absoluta ou relativa? Boa, depressão absoluta. Ela está abaixo do nível do mar, ela é depressão absoluta. Se ela é depressão relativa, ela está acima do nível do mar. Então esse processo erosivo é o processo de quê? Quando a vegetação ela é retirada de um determinado território, aí vem a chuva e o solo absorve a chuva. Essa absorção da água da chuva pelo solo ocasiona a erosão. Porque qual é a funcionalidade da vegetação ali? A funcionalidade da vegetação é absorver a água da chuva, obviamente. Então, se você não tem mais a água da chuva, ou melhor dizendo, se você não tem a vegetação, então você não tem quem absorva essa água. Essa água fica acumulada no interior do solo e acontece então esse processo erosivo, né? Acontece essa erosão, o que forma esses tipos de relevo chamados de depressão, ok? Aí nós temos, olha lá na tela, depressões, né? Aí nós temos as absolutas e as relativas, tudo bem? Planícies, que são a principal característica, são superfícies totalmente planas, né? Onde você não tem um encontro de morros. Então, são superfícies planas em que predominam processos de sedimentação, ok? Então, planícies costeiras, geralmente mais próximas ali aos litorais, e também são encontradas dentro do interior do país, tudo bem? Aí nós temos um exemplo de planície do rio Ganges, na Índia, ok? E a estrutura geológica do Brasil, a nossa formação geológica ela é antiga, tá? Ela não é recente, ela não é nova. Apresenta escudos e bacias sedimentares de dobramentos antigos. 64% do nosso território são de bacias sedimentares e 36% são de escudos cristalinos, ok? Então aqui nós vimos hoje toda a estrutura de relevo do planeta Terra e também presente no Brasil, obviamente. Nós vamos trabalhar posteriormente uma aula apenas de exercícios para a gente poder fixar esses conteúdos. Esse conteúdo aqui, pelo menos uma questão na sua prova vai ter. E essa uma ou duas questões, dependendo de como a banca vai cobrar, obviamente. Né? Eu aposto que vai vir mais questões sobre clima, por conta dos debates climáticos e tal, por conta da COP e tudo mais. Mas eu acredito que possa vir entre uma ou até duas, quem sabe, questões relacionadas aí à estrutura da Terra, aos tipos de relevo, planalto, planícies, né? Isso se for no caso terrestre, as nossas depressões, depressão absoluta, depressão relativa, plataforma continental, talude continental, regiões pelágicas, regiões abissais se for dentro do relevo oceânico. Então, leve essas informações para vocês porque elas serão de grande utilidade. Então, até a nossa próxima aula. Forte abraço e uma excelente preparação para você.